Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início à audiência pública referente à taxa que a Arsai cobra com o tratamento de esgoto. Fazendo uma abertura aqui, só explicando para os convidados e para o público presente, que uma audiência pública é um instrumento que leva a uma decisão política ou legal com legitimidade e transparência. Cuida-se de uma instância no processo de tomada de decisão administrativa ou legislativa, através da qual a autoridade competente abre espaço para que todas as pessoas que possam sofrer os reflexos dessa decisão tenham oportunidade de se manifestar antes do desfecho do processo. Em se tratando de Câmara Municipal, é através da audiência pública que os vereadores têm acesso simultaneamente e em condições de igualdade às mais variadas opiniões sobre a matéria em debate, em contato direto com os interessados. Lembrando que as opiniões dos participantes da audiência não vinculam a decisão dos vereadores, visto que a audiência pública tem caráter consultivo. Mas o vereador, embora não esteja obrigado a segui-las, deve analisá-las segundo seus critérios, acolhendo-as ou rejeitando. Nesta tarde, estamos aqui reunidos nesta audiência pública para discutir o valor da taxa de esgotamento sanitário praticado pela Copasa Minas, tendo como convidados especiais os representantes da Arsai, que é a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais, e também do Sindágua, que é o Sindicato de Minas. Nós temos aqui a presença, essa audiência pública ela está sendo realizada pela Comissão de Obras, né? A Comissão de Obras. Eu sou o presidente, vereador Marcelo Kraus, o vereador Pereira, ele é membro da comissão, e nós temos o vereador Zé Maria Bom, que é o relator, mas que hoje não vai poder estar presente. Temos também presente o vereador Renato, gostaria de registrar a presença dele, e também a presença, e gostaria também de convidar para compor a mesa, o Onofre, que é da Copasa. Onofre, por favor. E o Eduardo, que é engenheiro de produção também da Copasa. Quem fez esta solicitação à comissão para que essa audiência pública fosse realizada foi o vereador Joel, presidente desta casa, mas acredito que ele não esteja presente. Mas, se ele chegar, aí eu abro a palavra para ele tecer os seus comentários. Vereador Zambrana, presente na casa, por favor. Tudo. Infelizmente, senhoras e senhores, os convidados da Arsai e da Sindágua, eles não compareceram à audiência. Eu recebi um ofício da Arsai, e eu vou ler para vocês, para conhecimento de todos. Ofício 023/2017. Senhor vereador, acuso o recebimento do ofício em epígrafe
no qual a ARSAI é convidada a participar de audiência pública sobre a tarifa pela Copasa pela prestação do serviço de esgotamento sanitário no município. Inicialmente, gostaria de esclarecer que a ARSAI Minas, criada pela Lei Estadual 18.309/09, é o regulador dos serviços de água e de esgoto prestados pela Copasa. A Lei 11.445 de 2007, Lei Marco do Saneamento, estabeleceu no seu artigo 23, inciso 4, caber ao regulador a definição do regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajustes e revisão das tarifas. Assim, no exercício dessa atribuição legal, a ARSAI define as tarifas cobradas pela Copasa e demais prestadores regulados, que inclui, na atualidade, a Copanor, os SAAI de Passos e de Itabira e a Cesama de Juiz de Fora. No caso da Copasa, foram estabelecidos pela ARSAI tarifas de esgoto que correspondem a uma porcentagem das de água. Seus montantes variam em função do tipo de serviço prestado, de acordo com o quadro abaixo. O prestador cobra a tarifa EDC, que é esgoto dinâmico com coleta, quando o usuário conta com serviço de coleta, e a tarifa EDT, esgoto dinâmico com tratamento, de usuário com serviço de coleta e tratamento. Os valores cobrados equivalem a 50% da tarifa de água do EDC e 90% para o ECT. Essas tarifas são estabelecidas através de resolução da agência e valem para toda a área de concessão da Copasa, isto é, seus valores são os mesmos em Itajubá e em todos os demais municípios onde a empresa atua. Gostaria ainda de lembrar-lhe que a ARSAI está concluindo o processo de revisão tarifária da Copasa. Uma das prioridades desta agência é a discussão do papel da regulação na ampliação do tratamento de esgotos. A ARSAI vem buscando dar transparência aos processos de tomada de decisão e realizou nos últimos meses vários eventos para colher contribuições dos mais diversos atores. Este processo culminará com a publicação neste mês de junho do Índice de Reposicionamento Tarifário e das novas regras que vigorarão para os próximos anos. A ARSAI espera que essas novas regras criem incentivos para o prestador ampliar a coleta e o tratamento dos esgotos, serviços extremamente relevantes para a saúde pública e o meio ambiente, cujos custos são muito elevados. Em vista de tudo isso, cumprimento a Câmara pela iniciativa que visa permitir a efetiva participação dos cidadãos na discussão de tema tão relevante para o município. Embora reconhecendo a importância da audiência pública, lamento informar a impossibilidade de participação no evento de técnicos da agência. Desejando que todas as etapas do trabalho sejam plenamente bem-sucedidas, solicito que os documentos relativos à audiência pública, as conclusões e os resultados da mesma sejam enviados à ARSAI, para tomarmos conhecimento da situação local e podermos oportunamente orientar de maneira mais eficiente nossa atuação junto ao município de Itajubá.
A Arsai segue à disposição do município para sanar dúvidas que porventura surjam. Renovo a expressão de apreço e consideração, atenciosamente, Gustavo Gastão Cardoso, que é o diretor-geral da Arsai Minas. Portanto, senhores, a Arsai não enviou nenhum representante e a Sindágua também não enviou nenhum representante e também não enviou nenhum ofício justificando a ausência. Mas vamos prosseguir aqui com os trabalhos. Eu acho que mesmo sem eles, eu acho que a gente pode abrir uma discussão, pode colher aqui as opiniões das pessoas que estão aqui no plenário e do público presente, e conforme eles mesmos pediram, a gente depois envia todos os questionamentos que forem feitos da população para eles tomarem conhecimento e, enfim, tomar alguma ação se for necessário. Eu vou passar agora a palavra para o Onofre, para o Eduardo, depois para os vereadores que estão aqui presentes e depois para o público presente também no plenário. Onofre, por favor, 2 minutos. Boa tarde aos nobres vereadores, à população aqui presente na plenária. Infelizmente, essa questão da tarifa seria um papel da Arsai estar aqui para explicando para todos os moradores, tirando dúvida. Infelizmente, não pôde ter ninguém deles aqui. E acho que eles perderam uma grande oportunidade de estar aqui para estar dando um esclarecimento para a população, até a nível de questão política, que as coisas se discutem aqui na cidade, mas é por falta de informação. Mas o presidente da mesa, eu deixo aqui, que o senhor um dia convoque eles para estar aqui numa reunião, uma segunda aqui na reunião da Câmara, e possa estar dando esclarecimento aqui para a população, porque seria de suma importância a presença deles aqui para estar falando sobre a tarifa e sanando todas as dúvidas da população. Obrigado, Onofre. Passo a palavra para o Eduardo, que é engenheiro da Copasa. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e a população presente. Como o Onofre disse, infelizmente, seria imprescindível aqui a presença de um técnico da Arsai para poder responder à questão da tarifação. Nós, como agentes prestadores, somos responsáveis só pela prestação de serviço e colocamos à disposição da casa para eventuais solicitações de intervenções aí. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Passo a palavra para o vereador que faz parte desta comissão, o vereador Pereira. Boa tarde, senhor presidente, Marcelo Kraus, vereador Marcelo Kraus. Cumprimento aqui meus nobres companheiros presentes, vereadores Renato, vereador Ricardo Zambrano, boa tarde. Meus amigos da Copasa, Onofre, Eduardo, também sejam bem-vindos sempre a essa casa. Saúdo o público presente em plenário. Eu quero dizer o seguinte, me preocupa muito essa situação dessa ausência da Arsai, da Sindágua aqui, porque é citado aí nesse ofício aí um índice de reposicionamento tarifário, ou seja, eu acredito que não vai haver baixa, já sim aumento, pelo que eu estou entendendo, reposicionamento. Então, no mês de junho, e eu acho que acabou sobrando aqui para os nobres amigos da Copasa, vocês vão ter que ouvir e, mesmo sem ser os responsáveis por isso, porque a população, a comunidade, ela clama por isso. Uma explicação, um motivo, onde é empenhado esse dinheiro, qual é o retorno que pode ser dado para Itajubá relacionado a essa porcentagem aí, que realmente está muito elevado.
foi falado aqui só para coleta 50%, tratamento, né, coleta e mais tratamento 90%. Então, senhor presidente, eu acho que nós devemos insistir. Não vieram hoje, eu acho que eles têm sim que dar uma explicação e quando vierem, né, eu acho que a outra audiência não vai ter como, mas que comunique a comunidade para que possa estar presente e ouvirem, né, de quem realmente tem esse comando, essa liderança para essa situação, de poder estar falando, explicando melhor para a comunidade. Obrigado, vereador Pereira. Eu passo a palavra para o vereador Joel. O vereador Joel é que fez o requerimento para que essa audiência acontecesse. Vereador Joel, o senhor tem 10 minutos como autor do requerimento para falar. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo, presidente dessa comissão, em quem eu cumprimento os demais colegas vereadores, o Onofre, da Copasa, o Eduardo. Eu quero pedir desculpa aqui do meu atraso, devido a um problema que deu no trânsito, me enroscou lá e acabei de chegar aqui. Presidente da comissão, vereador Marcelo, eu queria dizer para o senhor e para todos aqui, cumprimentando o público presente, aqueles que nos acompanham pela Web TV, agradecendo a presença dos membros da Copasa, mas eu diria que quem deveria estar aqui não está. Então, eu acho que a gente poderia fazer um resumo mais ou menos rápido desta audiência, e nós mandarmos novamente um ofício. Eu acho que valeria fazer até uma convocação à Arsai, que eles deveriam estar aqui, porque os assuntos que refere à Copasa diretamente, eu acredito que foram bem sanados na audiência que nós tivemos aqui. Mas a Arsai é um outro órgão, o órgão regulador. E a matéria que nós temos para tratar diretamente com eles, ela está... Eu até queria que exibisse umas fotos aqui, são algumas fotos só de alguns pontos. Eles são interessados em ver. Para vocês verem a situação, alguns pontos que nós fizemos alguns registros da situação onde já se viu no século XXI. Nós estamos pagando um esgoto, para nós termos esgoto dentro da nossa cidade, onde crianças passam, onde na porta da casa das pessoas, a situação calamitosa que nós estamos vendo. Então, essa matéria, eu acredito que tudo que nós tratarmos com os nossos amigos, colegas, companheiros aqui, que da parte deles nós não temos nada a reclamar. Que representam aqui, até eu enalteço aqui a presença dos senhores em dar a cara, a tapa para vir aqui. Mas nós não temos a representação da Arsai, o qual eu acredito que eles não têm também essa autonomia de falar por eles. Nesse sentido, eu vejo que a nossa audiência, ela passa a ser uma audiência infrutífera. Vai causar o resultado e quem precisa escutar o que nós temos para falar, não está aqui. É a minha opinião, bem breve assim. Agradeço, senhor, e mais uma vez peço desculpa a todos pelo atraso. Aqui tem os pontos. Pega aqui Aqui está na Vila Rubens. Outro ponto nós vamos encontrar lá no Novo Horizonte. E tem um ponto aqui perto aqui do lado da medicina. Foram três fotos que nós registramos. Obrigado, vereador Joel. Registro a presença também do vereador Chico. Bom, vou dar a palavra agora na sequência aqui, Renato, Ricardo e Chico, na sequência das posições e da ordem de chegada. Boa tarde, excelentíssimo vereador Marcelo Kraus, presidente dessa comissão, vereador Sargento Pereira, vereador Ricardo Zambrana, vereador Francisco Marques, amigos aqui da Copasa, excelentíssimo vereador Joel, presidente dessa casa, público aqui presente
Eu quero manifestar aqui, senhor presidente, a minha insatisfação com a ausência do órgão regulador, que é a ARSAI. Na audiência passada, onde nós tivemos um público aqui considerável, tínhamos diversos questionamentos a esse órgão e não pudemos fazê-lo porque essa audiência ocorreria hoje. E aí, até mesmo a população que estava aqui, alguns representantes do povo, de algumas associações de bairro, fizeram questionamentos e não puderam ser respondidos porque esse assunto pertinente seria tratado hoje. E agora a postura da empresa, eu considero um desrespeito, senhor presidente, com essa casa e, sobretudo, um desrespeito com o povo. Porque tratar de um assunto que é saneamento básico, o saneamento e o tratamento de esgoto é de interesse público. E a ausência de nenhum representante aqui, para mim, representa um grande desrespeito com essa casa e com o povo. Eu trouxe aqui, me preparei para essa reunião, trouxe aqui a lei e o contrato feito com a Copasa desde 1971, até o mais recente contrato feito em 2004, com diversos apontamentos e questionamentos a serem feitos à ARSAI e ao Sindágua, e eles não estão presentes. Então, como disse o presidente dessa casa, o vereador Jorge, essa audiência se tornará, então, infrutífera, porque o que nós temos para expor aqui, questionar e ouvir o posicionamento da agência, não tem ninguém aqui para representá-lo e nos prestar esclarecimento. Então, eu imagino que essa casa deve usar os seus instrumentos legais para que se convoque novamente os representantes da ARSAI para estarem aqui, Onofre, para que a gente possa realmente promover um diálogo e que haja discussão do assunto que é de interesse do povo. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Renato. Concordo com suas palavras. Acho que realmente é uma falta de respeito com a população de Itajubá, a não presença deles, e certamente vamos acolher aí a sugestão de vocês de fazer uma convocação, né? E aí, numa próxima oportunidade, eles estarão presentes, mas eu acho que é interessante darmos continuidade, ouvirmos todos os vereadores, ouvirmos a população, porque tem algumas perguntas já feitas aqui, e aí a gente também, na oportunidade que enviar a convocação, a gente envia também já alguns questionamentos. Vocês me desculpem, mas eu não estou muito acostumado com essa maquininha. Com a palavra o vereador Zambrana, Ricardo Zambrana. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, aos amigos da Copasa, público que nos acompanha. Eu acho que o vereador Renato já colocou a insatisfação que será de todos, inclusive do público que acompanha, a falta da agência reguladora em relação a questões de tarifação da Copasa. Eu acho interessante e importante dizer que isso é um problema de todos nós, sim, em todos os sentidos. Devemos separar uma das queixas grandes, que é a questão de tarifação, e aí a questão de tarifação ela vem desde a questão empresa Copasa, porque é uma entidade pública privada, e uma condição também, às vezes, política. Porque quem é ainda detentora da administração da Copasa ainda é o governo. Nós tivemos há pouco tempo a aprovação de aumento de tarifas de IPVA e de combustível no estado de Minas Gerais. Quem é que fez isso? Quem é que autorizou esse aumento? Quem é que trabalhou por esse aumento? Então, nós temos que separar algumas situações. É claro que uma das queixas da população é a tarifação, mas a tarifação também, não posso eu dizer se ela é abusiva ou não. Quem deveria até explanar para a gente seria essa empresa reguladora, a parte da agência reguladora, e mesmo assim, talvez nós não conseguiríamos entender essa tarifação. Agora, o outro ponto seria, a prestação de serviço, ela está sendo bem feita? Ou seja, o vereador Joel mostrou algumas fotografias, ela tem sido executada da maneira que ela é cobrada? Mais ainda, a população itajubense, num todo, respeita a legislação vigente
ciente que o esgoto dela, das casas dela, deveriam ser ligados realmente na rede? Até porque nós temos casas dentro do perímetro urbano que não são ligadas porque os moradores não querem. Né? Isso aí depois o pessoal da Copasa vai poder discorrer. Então, isso é, só para finalizar, senhor presidente, é uma preocupação, nós temos que, a queixa do valor de tarifa, 2, né, se essa tarifa realmente ela é justa ou não, que nós, numa planilha, a gente não saberia dizer, e se o serviço tem sido bem prestado e se a população também responde à legislação vigente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ricardo. Passo a palavra para o vereador Chico. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, seus representantes da Copasa, amigos e amigas que nos visitam essa tarde. Semana passada a gente fez uma reunião com a Copasa, né, que foi uma audiência pública para tratar de problemas do dia a dia da Copasa. Hoje era uma reunião importante, faço coro aí ao protesto aí do vereador Renato, que é o que eu acho que o que mais incomoda as pessoas, os problemas do dia a dia da Copasa, acho que fazem parte, existem e estão sendo resolvidos, existe a boa vontade da empresa, da prefeitura de resolver isso, mas a questão da tarifa, que eu acho que é o que pega, o que mais incomoda o cidadão, porque mexe no bolso, mexe no orçamento das pessoas. E isso não é uma coisa que é tratado no contrato da Copasa, não é o contrato que define essa tarifa. A tarifa era única em Minas Gerais e era definida pela Copasa, a partir de 2010 passou a ser definida pela Arsai. Então, eu queria deixar algumas perguntas para que o Onofre possa responder, se ele tiver conhecimento, porque o tempo da gente aqui é curto. Pela resolução aqui da Copasa, que era uma entidade, uma instituição que era ligada à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, ela, em 2007, tinha uma tarifa de 60%. Se isso for verdade, eu confirmo. A tarifa de tratamento de esgoto, que era 60% sobre a conta de água. Depois, em 2008, essa tarifa de tratamento de esgoto continuou sendo mantida em 60% sobre a conta de água. Em 2009, também, direto pela Copasa, a tarifa de tratamento de esgoto era de 60% sobre a conta de água. Depois, com a criação da Arsai, em 2010, a própria Arsai manteve essa tarifa de tratamento de esgoto em 60% sobre a conta de água. Coincidentemente, quando o deputado Bilac Pinto assumiu a CEDRU, que comanda a Copasa e a agência reguladora, essa tarifa passou, em 2011 para 75% e, em 2012, para 90%. Gostaria de saber se os senhores têm essa informação e se isso é verdade. Obrigado. Onofre, por 2 minutos, faça também as observações referentes à fala do vereador Joel e do vereador Chico, para não perder as perguntas. Ok. Essas apresentações as fotos que o vereador Joel colocou aqui, são aquelas situações que a gente não tem como intervir, mas eu já ajustei com o Teixeirinha, que é o secretário de obras. A gente está no local para procurar resolver isso. São essas situações que a Copasa não tem acesso ali, porque ela não tem poder para chegar na casa do cliente e obrigar ele a ligar na rede nossa. Mas é uma situação que a gente vai estar resolvendo junto com a Secretaria de Obras da Prefeitura. Respondendo às questões do Chico, isso é mais uma questões técnicas. As tarifas, antigamente, antes de 2010, criação da SAI, quem definia isso era a CEDRU. E é nesse passo aí que você falou mesmo. Todas as resoluções que você pesquisar para trás, segue esse passo aí, esses aumentos que teve. Obrigado. Quero registrar a presença do vereador Fabrício e 2 minutos para a fala dele. Boa tarde, presidente. Marcelo Krause, presidente da Comissão de Obras e Serviços. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal da Copasa, né? Boa tarde a todos que nos assistem. Me desculpe pelo atraso, mas eu estava no meu gabinete, mesmo assim estava visualizando pelos meios de comunicação. E a minha palavra, eu tenho que colocar a palavra do Renato em pauta, que realmente é um repúdio, até por causa desse desrespeito que tem do órgão fiscalizador. Eu acho que muita gente aqui, encontrei com gente até na escada e falando que não tem o porquê de estar aqui, porque o serviço da Copasa foi colocado na audiência passada.
Então, eu acho que pelo serviço da Copasa, estava todo mundo, acho que ficou bem resolvido a respeito do serviço. Mas, como essa audiência foi para verificar a taxa e é o órgão fiscalizador que deveria estar, o regulador que deveria estar aqui, não está. Então, também quero colocar meu repúdio, um desrespeito com o órgão a todos que estão aqui presentes. Obrigado. Obrigado, vereador Fabrício. Agora eu tenho aqui 4 perguntas. E depois também eu abro para alguém que quiser falar ali no microfone. A primeira pergunta é do cidadão Wagner. Os reajustes que tivemos desde o contrato foram índices muito altos, sendo 2004 a 2010 60%, 2011 foi 75% e 2012 90%. Precisamos que seja revistos esses valores, pois é muito alto, ainda mais que o esgoto não é tratado 100%. O correto seria ser cobrado a taxa de esgoto quando tivesse 100% do esgoto coletado e tratado. Francimar Penido Guerra. Essa é uma para o Onofre. Por que quando faço uma ligação para Copasa para reclamar sobre vazamento, esta ligação cai em BH? Por favor, Onofre. A Copasa, ela procurou criar um call center, né, do 115, onde recebe todas as solicitações e reclamações dos nossos clientes. E esses serviços eles são filtrados por nós, né, nas áreas de programação de serviços, que manda executar todos esses serviços. Isso aí facilita de forma geral, porque cai numa central única, você não corre o risco, às vezes, igual Itajubá, a gente tinha uma central aqui, às vezes você corria o risco de ligar e estar congestionado. Hoje não, qualquer ligação que você fazer vai cair direto lá. E para lembrar, se alguém tiver alguma dificuldade de estar falando nesse telefone, pode estar procurando a agência de atendimento nossa em frente, Parque Exposição ali na Tanqueiro Neves 138, e está passando essa informação para a gente, ou fazer reclamação diretamente lá no guichê de atendimento. Obrigado, Onofre. Fábio Efraim. Senhor presidente, completando a resposta do desculpe, Onofre, Eduardo. essa central 115 foi mais uma exigência ou determinação da Arsai para com a Copasa. Tá? Foi a Arsai que determinou um call center para a Copasa no estado. Obrigado. Fábio, na entrada do residencial Nova Canaã, tem um córrego a céu aberto. Seria possível manilhar o local, já que fica muito próximo à beira da rua, para a Copasa também? Fábio se encontra presente aqui? Fábio, sim. Pois encerrar, que a gente combina com ele uma hora para a gente ir no local e ver se o problema é nosso, para a gente dar solução para ele lá, ok? Fábio, procura o Onofre ali ou hoje, na hora que terminar a audiência, ou então lá na frente, na Copasa, na frente ali do... Mesmo. Né? Pode ser aqui mesmo, né? No final da audiência você fala com ele. Pois não. Presidente, me permita fazer uma pergunta, pessoal da Copasa aqui. Uma coisa que está mexendo com a minha cabeça aqui, só para eu entender. A Copasa ela alega que ela não tem esse poder, né, de entrar nas casas, entendo isso, né, até mesmo para fazer a coleta do esgoto. Isso fica cômodo, vejo como uma situação cômoda, porque ela sabe dos problemas que existem, mas e não vai. Por outro lado, a prefeitura, que deveria fazer também, fica numa situação cômoda também e tem muita coisa para fazer. Eu estou aqui querendo propor, né, não sei se é o caso ou se já existe isso, uma parceria para que isso, né,
ou a Copasa leve para a prefeitura essa situação, porque vocês conhecem melhor os locais onde tem essa dificuldade de coleta, aí sim, né, a prefeitura vai, faz a notificação, faz todo esse processo, né, de aceitação para passar para vocês, para a gente tentar resolver isso o mais rápido possível. Porque eu acho que vem anos, anos e anos, eu pego o exemplo de onde eu morei muito tempo, que é no final da Boa Vista, né, uma situação dessa. E, recentemente eu estive lá e vi também o esgoto sendo jogado naquele córrego lá da mesma forma. Então, né, já que a SAI não está aqui, a gente está falando diretamente com a Copasa, isso já mexeu comigo a semana passada, aí hoje eu propondo, fez uma parceria, né, não sei se era o caso de vocês encaminharem para a prefeitura os locais, para que ela possa estar intercedendo, para passar o serviço para vocês e a gente resolver isso de uma forma mais rápida. Como que é o relacionamento Onofre, Copasa, Secretaria de Obras para fazer esse tipo de intervenção? Esse levantamento, Pereira, eu fechei ele hoje, né, das localidades que a gente estava com esses problemas, que a gente combinou com o Teixeirinho aqui na semana passada. Vou entrar em contato com ele hoje para a gente fechar um dia para a gente estar visitando esses locais, né, e a prefeitura está notificando o pessoal para a gente estar tomando ação para resolver essas questões lá. Isso aí é uma lei municipal que existe, né, e a prefeitura que tem que fazer esse papel aí. O relacionamento nosso com secretarias é o melhor possível. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Obra, de Trânsito, a Defesa Civil. A gente sempre está encontrando problema, às vezes é nosso. Se for eles que encontrarem, passa para nós. Se for nós, passa para eles. A gente sempre fala o tempo todo, de domingo a domingo. Só o Eduardo, acho que ele quer complementar, aí eu já passo para o senhor. Mais uma vez, complementando a resposta do Onofre, a nossa maior dificuldade, senhores vereadores, é quando a gente encontra o fundo de vale, que a rede nossa está numa cota e o imóvel só consegue lançar para o fundo. Aí, para a gente fazer a rede coletora principal, a gente precisa desapropriar e com o auxílio da prefeitura, construir uma viela sanitária para a gente poder colocar a nossa rede, para depois poder retirar. E, é claro, a gente oferece o serviço para o cliente. Nós não podemos obrigá-lo a conectar a nossa rede. Às vezes ele pode ter lá uma fossa séptica, da qual faz o uso, nós não podemos obrigar. Nós oferecemos o serviço. Interliga, se quiser, se for de interesse. Obrigado. Vereador Renato. Senhor presidente, somente endossando a fala do vereador Sargento Pereira aqui, sobre essa situação já colocada aqui de moradores que não fazem a ligação da sua rede de esgoto, né, da sua residência com a rede da Copasa. Como muitos problemas na sociedade, a inexistência ou a deficiência da fiscalização provoca esse tipo de diversos problemas. Então, nós percebemos que esses problemas existem e a deficiência pode ser atribuída à inexistência ou à deficiência da fiscalização. Porque esse caso citado aqui pelo vereador Sargento Pereira, está previsto aqui na Lei 2.511, de 2004, se me permite fazer a leitura do artigo 5º, diz o seguinte: o proprietário que não ligar o seu imóvel à rede pública de esgotamento sanitário ficará sujeito a uma multa mensal a ser aplicada pelo município no valor correspondente a 20 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. Persistindo a violação por um prazo superior a 3 meses, terá o seu imóvel interditado e declarado inadequado para o uso da habitação, até a efetiva ligação à rede pública de esgotamento sanitário. Então, a gente percebe que a lei já prevê esse tipo de problema, mas ele persiste justamente pela inexistência ou pela deficiência da fiscalização. Então, acho que esta comissão pode, não sei, fica a minha sugestão aqui, avaliar como cobrar do Executivo uma fiscalização mais efetiva, mais eficiente nesse aspecto, para que a gente tenha, assim, 100% do esgoto tratado, e aí sim a gente possa questionar mais ainda, né, tanto a empresa Copasa quanto a agência reguladora sobre as taxas, enfim, sobre outros problemas que possam existir. Mas fica aqui o registro que a lei existe, vereador, e realmente é um problema de fiscalização, não é verdade? 2.511, de 2004. Obrigado, vereador Joel. Obrigado, vereador Marcelo.
Nós identificamos aqui no centro da nossa cidade um prédio enorme, e o esgoto não é jogado direto no rio Zé Pereira. Perguntado aos proprietários por que faziam isso, porque fica muito caro. Então, nós estamos no momento mexendo com uma ferida crônica que precisa ser dado continuidade. Eu tenho certeza que esta casa não vai afastar desse caso, nós precisamos debruçar dentro dessa situação. A prefeitura tem que fazer a parte dela, a Copasa tem que fazer a parte dela. Eu diria para o senhor assim, eu não sei qual que seria a falta da Arsai nesse evento aqui. O senhor falou tudo, vereador Renato. Desrespeitou, não está desrespeitando a casa simplesmente que representa a população, está desrespeitando a população de uma cobrança caríssima que é feito a todos nós que precisa desse serviço. E o ponto que está numa primeira pergunta que o senhor fez aí, em 2012 era o prazo para encerrar a coleta de esgoto de 100% em nosso município. A coleta de 100% em 2012. Nós estamos em 2017 e encontramos situações como essa foto mostrou. Foram 3 pontos que a gente visitou, mas dá para registrar muitos outros, mas centenas de outros. Então, por essa razão, eu penso que não é inútil essa reunião, porque acho que ela vai ser uma prévia para essa vinda. E até eu queria perguntar aqui a possibilidade, qual que seria a resistência da Arsai, se os senhores pudessem responder, para não estar presente aqui. Eles têm assim alguma razão, porque é um órgão regulador da Copasa que presta serviço para o município, que tem um contrato com o município. Nós estamos fazendo questionamento e eles estão negando de responder, negando de estar presente aqui. Eu acredito que estão assim lavando as mãos para os problemas. Se dane vocês aí do sul de Minas aí, porque nós não temos nada a ver com isso. Então, nós não vamos deixar barato essa questão, é repúdio mesmo, e a gente quer saber, porque eles tinham pelo menos ter mandado uma nota, um ofício justificando por questões. Oi? Mandou, Marcelo? Foi lido aqui? Foi lido? Aí, então, eu que estou fora do... Tá certo. Então, aí eu peço desculpa por essa falha. Quem chega atrasado não bebe água limpa, né? Estamos falando de Copasa. Depois eu te passo uma cópia para o senhor ler. Tá certo, então. Muito obrigado. Onofre, tem alguma justificativa? Porque eles não vieram? Acho que não, né? Tá bem. Obrigado. Vereador Ricardo. E um esclarecimento só para me auxiliar, talvez isso tenha sido já dito na outra reunião, eu não estive aqui. Quando se fala de tratamento de 90%, de tratamento do esgoto, é por uma questão de esclarecimento. Nós estamos falando no total de imóveis da cidade ou nós estamos falando de uma condição de tratamento daquele esgoto em 90%? Então, assim, uma explicação para a gente. Até porque a própria população, como o vereador acabou de colocar, de um prédio, ou outros estabelecimentos, outros imóveis, muitas vezes deixa de fazer a ligação, e quando não tem aquela ligação, é outra pergunta, ela não está pagando a taxa de esgoto dela? Seria isso? Então, minha primeira pergunta, quando se fala em 90%, não se fala no quantitativo da cidade, certo? Seria, vamos dizer assim, vou chamar qualitativo, né? A qualidade de tratamento do esgoto em 90%, ela não se torna uma água totalmente pura, vamos dizer assim. Então, só para esclarecimento, essa é uma pergunta que eu faço. E a outra situação é justamente a partir do momento que a casa não tem a ligação de esgoto, ela não contribui, ela não paga, né, a tarifa de esgoto. E a última condição, só para registro, é uma pena que, realmente, quando nós colocamos que, e eu volto a dizer, a parcela de culpa é de todos nós, tá? Executivo, legislativo, a própria Copasa, né, a população, quando nós temos essas situações onde a pessoa não se interessa em ligar, porque eu também não quero pagar, porque eu não acho justa a tarifa que se paga. Mas, veja, você está cometendo, muitas vezes, um crime ambiental e prejudicando o coletivo todo, né? Ou seja, você está usando de uma situação irregular para justificar uma insatisfação sua. Então, é uma pena que o Executivo em si falte essas condições de fiscalização. Vou lembrar que na Secretaria de Saúde nós começamos a multar e autuar só quando nós trocamos o Código Sanitário, e
e aí sim houve isso. Se a prefeitura falta fiscalização, como colocou o vereador Renato, é importante que haja isso e essa notificação, porque a legislação já é pertinente e já pode ser utilizada. Então, as duas perguntas para o pessoal da Copasa. Onofre, Eduardo. Senhor vereador, realmente, quando o imóvel não é conectado à nossa rede, não é cobrado nenhum tipo de tarifa de esgoto. Tá? Agora, infelizmente, a esse percentual que é adotado pela cobrança de esgoto, nós não sabemos informar. Eu, pelo menos, na minha posição, não sei informar de onde tiraram esse 90%. O que eu posso garantir é que todo o esgoto coletado e levado para a estação de tratamento de esgoto é tratado. Então, tudo que chega na estação é tratado para depois ser devolvido ao rio. Tá? Só para esclarecimento, então, todo o esgoto conectado em Itajubá, né, ou seja, que é pago, ele é tratado, 100%. Agora, o 90% é isso que eu queria saber. O que se diz 90% em relação ao tratamento? Né? Mas, assim, todo esgoto é tratado. Todo esgoto que chega na estação de tratamento é tratado. Ou seja, 100% do esgoto é tratado. Do que chega lá. Que chega ou lá. que é coletado. Porque nós temos também alguns pontos que nós coletamos, mas que, por deficiência nossa, não chegam ao tratamento. Mas, nesse caso, não é cobrado o tratamento, como foi lido pelo vereador Marcelo na carta da ARSAI, o EDC, esgoto doméstico coletado. Existem duas taxas, existe a de 50% e existe a de 90%. Né? Então, 50% é de esgoto dinâmico com coleta. E aí o 90% é esgoto dinâmico com tratamento. Então, no caso aqui em Itajubá, eles cobram 90% porque todo o esgoto coletado é 100% tratado. E aí eles cobram uma taxa de 90% em cima da cobrança da água. Né? Vereador Joel. Mas se eu não estou enganado, em 2012 era a coleta do 100%. Coleta e tratamento de 100% do esgoto. Então, ia fechar isso, é coleta de 100%. Eu lembro muito bem dessa discussão. 95% da sede do município. Vereador Renato. Senhor presidente, eu gostaria de fazer, então, algumas perguntas aqui ao senhor Eduardo e ao senhor Onofre a respeito da coleta, então, e do tratamento do esgoto. Primeira pergunta, em que ano se instituiu a ARSAI? O ano? 2010, ok. A partir de que ano se iniciou o tratamento de esgoto em Itajubá? Março de 2010. A partir de quando iniciou-se a cobrança da taxa do esgoto em Itajubá? A cobrança da taxa. Não, a taxa... Ela é cobrada desde quando? Desde 89, se eu não me engano, é isso, Chico? Quando foi firmado o contrato, passando o serviço para a Copasa. Mas, naquele momento, era só a coleta de esgoto. Só a coleta? Só a coleta. Ok. Eu faço essas perguntas de datas, senhor presidente, porque eu, analisando o atual contrato em vigência do município com a Copasa, na cláusula 2ª, inciso 6º, 7º e 8º, se me permite a leitura aqui, diz o seguinte. O 6º diz o seguinte: ampliar, a concessionária se obriga, né? Quais são as obrigações da concessionária? O 6º diz o seguinte: ampliar a coleta de esgoto sanitário buscando atendimento a 95% da população sede, então disse bem aqui o Eduardo, ainda há pouco, 95% da população. Agora tem um prazo aqui, até 2006. Então, segundo o contrato, exigia que 95% do esgoto da população fosse coletado até 2006. O inciso 7º diz o seguinte: concluir até dezembro de 2008, a concessionária estava obrigada a concluir as obras de implantação da rede interceptoras de esgoto necessárias às margens do rio Sapucaí e seus efluentes na sede. Então, veja bem, até 2008. E, para finalizar aqui, o inciso 8º diz o seguinte: implantar a estação de tratamento de esgoto
para a sede do município até dezembro de 2008. Então, dentro das respostas do senhor Onofre aqui, do Eduardo, com relação às datas, nós percebemos que o que foi previsto no contrato feito em 2004 não foi atendido em termos de prazo. Com relação ainda à estação de tratamento, eu tenho uma matéria aqui veiculada na mídia em 2010, cujo nós tivemos a presença, na época, governador do estado de Minas, o senhor Aécio Neves. Itajubá é contemplada com estação de tratamento de esgoto. Então, em 2010, foi inaugurada, com a presença do Aécio Neves, na época governador, a estação de tratamento aqui em Itajubá. Então, a minha pergunta com todas essas análises de data é: as cobranças feitas até então, até 2011, como disse aqui o Eduardo Onofre, que foi quando iniciou o tratamento do esgoto, essa cobrança não foi feita de forma indevida à população? Ou seja, a população não pagou indevidamente essa taxa de tratamento de esgoto? Essa é a minha pergunta e peço a análise dos senhores com relação a essas datas que foram colocadas aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, voltando à questão das datas, infelizmente, todos aqui conhecem, nós temos os trâmites legais de empreiteiras. Acontece que, na época da licitação dos serviços, uma das empreiteiras sentiu-se lesada e brecou todo o processo. Então, essa demora na entrega das obras foi decorrente de paralisação da licitação. Tá? Anteriormente, como o senhor perguntou, era cobrado da população somente a coleta de esgoto, onde era executado. O tratamento só foi feito após a entrada em funcionamento da estação de tratamento. Antes disso, não era cobrado o tratamento. Mais alguma, vereador Chico? Presidente, eu vou escrever aqui uma sugestão que eu tinha dado numa entrevista numa rádio local, não me lembro quando, para a questão dessa tarifa, discutir essa tarifa com a ARSAI. Mas é preciso que tenha vontade política de fazer isso, né? Não me parece que é o caso de Itajubá, porque o prefeito não tem muito interesse essa situação política, de dizer, isso é problema do Chico e tal, tem agradado politicamente ele. Mas a sugestão era o seguinte, não pode ser um trabalho isolado da Prefeitura de Itajubá, porque senão eles vão dizer assim, mas só Itajubá que está reclamando? Não é só Itajubá que está reclamando, uma tarifa dessa todo mundo está reclamando. Então, poderia ser no início através da Associação Microrregional, da MASP, Itajubá liderar isso, ir lá na MESP, provocar isso, até que chegasse na Associação Mineira de Municípios. E aí todas as cidades, são 235 cidades que têm tratamento, essas cidades fariam um documento e aí poderia aí gerar uma comissão que representasse essas cidades todas, e aí falaria em nome dessas cidades todas. Que aí é muito forte essa reivindicação. Isso é uma coisa que se faz, com 2, 3 meses você consegue mobilizar tudo isso através da Associação Mineira. A Associação Mineira pode marcar lá uma reunião em Belo Horizonte, todo mundo iria ciente que esse era o tema a ser debatido lá. Com certeza a ARSAI estaria lá, geraria um documento. Tenho certeza absoluta, se isso for feito, alguma resposta positiva vai ter. Agora, se for um trabalho isolado da Prefeitura de Itajubá, a ARSAI vai dizer assim, mas só Itajubá que está reclamando, ninguém mais está reclamando disso. Então, essa era a minha sugestão, mas tem que haver uma liderança, Itajubá poderia liderar isso, e tem que ter vontade política de resolver o problema, e não deixar o problema como está. Mais alguma consideração dos vereadores? Vereador Pereira. Só pegar aí para gravar. O vereador Joel não teve no início aqui, não sei se o senhor também chegou a escutar o ofício recebido pela ARSAI, que cita que agora no mês de junho, inclusive, nós temos um índice de reposicionamento tarifário, que eles vão dar. Não sabemos se é para mais ou para menos, né? Mas vai acontecer alguma coisa. Deixa eu... É o reajuste da tarifa de água. Entendeu? Todo ano tem o reajuste da tarifa de água. É anual. Porque o da tarifa de esgoto, seja coleta ou seja coleta e tratamento,
ela é um percentual sobre a tarifa de água. Então, esse reajuste refere-se à tarifa de água. Ele Uma fala vez que, por ano mesmo. gostaria ainda de lembrar-lhes que a ARSAI está concluindo o processo de revisão tarifário da Copasa. Então, o que não deixa de refletir no tratamento por ser um percentual, né? Claro. Bom, dando continuidade aqui ao público presente, o Renan... Senhor presidente, só um minuto, gostaria de... pois não. Não, só para me ausentar agora no momento. Fique à vontade. Renan William Pereira Pontes, como é calculada a tarifação? Qual o parâmetro usado para a mesma ser aplicada em Itajubá? Em relação às taxas em todo o Brasil, somos a mais cara? Bom, a gente vai enviar isso para eles, Renan. Aqui no ofício já disse que a tarifação é única para Minas Gerais. Tá? Então, Itajubá, Pouso Alegre, todas as cidades de Minas, a tarifação é a mesma, não muda. Agora, eu não saberia te dizer aqui a resposta dessas outras perguntas, mas aí a gente manda para eles. Tá? Espero que eles voltem aqui, que eles venham aqui, né, e que eles respondam essas questões. Alguém mais da população quer fazer uso, porque, assim, pelo regulamento da audiência pública, as perguntas devem ser feitas por escrito e a gente lê aqui e faz o debate. Mas, como nós tivemos apenas 4 perguntas e indagações aqui, eu gostaria de deixar aberto o microfone para qualquer um de vocês que quiser usar a palavra, pode fazer aí o uso da palavra, fazer algum questionamento, mesmo sendo uma audiência da ARSAI, a gente está aqui com a Copasa, eventualmente pode ter algum questionamento, é só ir até a frente ao microfone, se apresentar e fazer a pergunta, e tem um prazo aí de 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Demais vereadores. Referente à pergunta que eu coloquei, o vazamento foi o seguinte, hidrante, por exemplo, a gente como cidadão passa assim, vazamento de hidrante, então liguei para o Corpo de Bombeiro, o bombeiro disse que não era razão dele, onde que eu liguei 3, 4 dias vazamento. Outro também, vazamento de água, liga para Belo Horizonte, 3, 4, 5 dias, vazamento, jorrando água, isso aí onera para nós, munícipes. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Renan? Por favor, Onofre. Senhor Guerra. 1 minutinho, Renan. Senhor Guerra, quando se ligou na central nossa do 115, passaram algum protocolo para o senhor? É porque normalmente através desse protocolo, se o senhor liga lá novamente, eles davam uma posição para o senhor com relação ao andamento do atendimento. Porque isso é automático. Se o senhor ligou na central, isso já está na tela do computador nosso para a gente visualizar e mandar executar. Agora, com relação a ter alguma perda, alguma questão de vazamento, isso, o prejuízo, na realidade, é para a própria empresa que está jogando água tratada fora, né? Mas a gente, depois eu quero ver com o senhor o endereço certinho para a gente estar apurando isso junto ao pessoal nosso na central, lá em BH. Presidente, mais vereadores e o presidente da Copasa, boa tarde. População que também se encontra aqui. Fazer uma primeira pergunta o tratamento é de 100% do esgoto coletado? Esgoto coletado e levado até a estação de tratamento é 100%. Que o senhor citou que em pontos tem deficiência, tem pontos de deficiência que não são tratados, então não é 100% dos coletados. Exatamente. Então não é 100% dos coletados que é tratado. Não, 100%, exato.
Não é 100%, né? O senhor citou que só é cobrada a taxa de onde é tratado, de onde é coletado ou é tratado, né? Exatamente. Então, como órgão público, a Copasa, ela poderia ter acionado autoridades ambientais para as pessoas que se recusassem a ter o esgoto coletado, poderia? Já fizeram alguma ação dessa forma? Não. Porque, como eu disse, a gente oferece o serviço. Eu não posso obrigar ninguém a ser cliente da Copasa. Nós oferecemos o serviço, disponibilizamos, falamos, é claro, sobre as benefícios que vão oferecer, mas, como foi dito aqui, muitas vezes a pessoa pensa mais do lado financeiro. Infelizmente, nós não vamos culpar quem pensa assim, mas essa vai ficar muito caro e não quero. Nesse caso, a pessoa ela não está cometendo um crime? Caso, por exemplo, o exemplo do prédio que está jogando no Rio. Sim, com certeza. Vocês não poderiam acionar um órgão já ambiental para isso? Através da própria Copasa? Aí acho que cai no caso da lei a lei municipal que o Renato leu e que a prefeitura acaba não fiscalizando. Porque aí cabe a parte de fiscalização. A fiscalização fazer essa... Desculpa, só para contribuir, presidente. Eu entendi do Renan é o seguinte: a Copasa identificando que aquele imóvel não tem a ligação, ela mesma observando, ela não pode fazer a solicitação ou a denúncia à prefeitura? Vocês têm esse hábito de falar, olha, essa casa com esse endereço a gente já sabe, a lei municipal já existe, então deixa eu, Copasa, né, ou o funcionário falar, olha, identificamos tal coisa. A Copasa, ela mesma não faria para a prefeitura? Tem um retorno quando vocês fazem isso? Nós precisamos da identificação. Quando nós identificamos, nós repassamos ao Quando vocês prefeitura. repassam, a prefeitura costuma dar um Sim, retorno? geralmente sim. A gente combina com alguém deles e vai no local para estar dando uma solução nisso aí. Essas questões que o Joel mostrou anterior aqui, nos governos passados, aconteceu 2 vezes de eu levar e nenhuma ação foi tomada. Essa agora que a gente acertou com o secretário de obras atual que está aí para a gente ir lá, e eu tenho certeza que isso vai ser resolvido agora. E a água da chuva, às vezes, acaba caindo junto ao esgoto na estação de tratamento, aumentando o tempo de tratamento, porque é o maior volume de água, é verdade? Na realidade, quando chega a água de chuva, ela, geralmente ela vai provocar o extravasamento na rua, no rio, nos PVs que a gente tem, vamos dizer, aquelas tampas que a gente tem. Às vezes chega até a virar aquelas tampas, o que causa muito transtorno também. A água, ela prejudica o tratamento. Se a gente deixar chegar na estação de tratamento, todas as bactérias que a gente tem trabalhando para a gente vão ser mortas. A gente vai perder o tratamento. Então, por benefício do tratamento, a gente muitas vezes deixa extravasar no rio, porque a quantidade de água é tão grande que vai diluir o esgoto, e não deixa direcionar para a estação de tratamento. Chega a estação. Não. Sobre a parte lá do Rebojão também, aquela valeta que pega do LM até o Pirango Sul. Então, como foi dito na sessão anterior, nós estamos licitando o serviço para a execução do trabalho com o fornecimento do material necessário. Então, a gente acredita que, por uns 6 meses, infelizmente, a gente vai continuar com aquele desagrado lá. É cobrado aquele esgoto vem do Jardim das Palmeiras? Ali vem de uma parte do Palmeiras e uma parte do Rebojão. Ele não sendo coletado de forma adequada já há um bom tempo, ainda assim é cobrado da população, né? Tem que analisar assim, se está cobrando a coleta só deles. Aí o pessoal estava fazendo um levantamento para ver. Isso aí eu posso te dar uma resposta depois. Mas mesmo se fosse só a coleta, A coleta é devida. e ela caindo por vezes na vargem, não acaba sendo uma coleta, a coleta não tendo seu fim alcançado? Então, não pode cobrar o tratamento. A coleta é devida, só isso. Mas mesmo ela sendo coletada e tendo rompido, não chegando a seu O fim que de levar? acontece? Isso depende. Pode acontecer em qualquer lugar da cidade. Um extravasamento entupiu e vaza na rua. Não vai estar chegando na estação de tratamento. Entendi. Então, mas se a gente der a manutenção, com certeza aquele esgoto vai retornar ao estado dele, que é de caminhar até a estação de tratamento. Há quanto tempo
esse problema no Rebojão já persiste? Deve ter uns 4 meses por aí que essa situação tem acontecido, por falta de fiscalização, por várias vezes que a gente avisou os governos anteriores que o pessoal estava aterrando uma vargem lá e não poderia, né? Acabaram danificando o interceptor nosso lá e causou toda aquela situação ali no bairro. Por isso que a gente vai ter que fazer um interceptor novo ali. E como o custo é muito alto, a gente tem que fazer um processo de licitação que já está caminhando aí para ser feito aquilo lá. É que quando acontece, como o senhor citou, na rua, logo já é arrumado, né? Sim, Se então busca logo identificado. o mais rápido possível, Sim, após com identificado. certeza. Ali, como já está identificado há 4 meses, esse processo de licitação já vem de 4 meses? Ou foi feito agora? Não, já vem andando aí já quase 2 meses já. Então, É porque a gente, na realidade, estava tentando ver se conseguia recuperar o que está lá, entendeu? Só que depois que a gente foi fazer uma pesquisa lá, o dano foi muito grande, não tem como recuperar. ok, obrigado. Obrigado, licença. Mais alguém? Por favor. Oi? Tá bom. Tá ok. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, representantes da Copasa e público presente. De tudo que já foi falado aqui, e que vários colegas colocaram, os vereadores, eu, inclusive, coloquei minha pergunta, minhas colocações, etc. Eu sugiro que se faça 2 coisas. Na minha visão, eu penso que deveríamos sair daqui hoje com um plano de ação que vá tomar ações para a prefeitura, para a Copasa, para a população, identificação dos problemas, identificação de casas, residências que não querem, não aceitam, sei lá o quê, né, o que tem emperrado nisso. Então, a gente ter uma fotografia de tudo que está acontecendo em Itajubá antes de passarmos para esse órgão regulador, que também é questionável na minha visão. Eu penso que, conforme a fala do vereador Renato, que, quem sabe, nós podemos questioná-los até a ponto de nos ressarcir e discutirmos a taxa que é exorbitante. Nós podemos dizer que a gente não aceita, a gente não concorda. Ele pode provar por A mais B, mas é muito alto. E existe uma cláusula no contrato firmado em 2004, que é a cláusula que o contrato ele pode ser rescindido a qualquer instante. Então, cabe uma discussão em cima disso. Agora, se eles mesmos nos desrespeitam, nem vindo aqui para nos ouvir, e como parece que está a goela abaixo, concordo com o vereador Chico de unirmos força, de pegar mais representação para que possamos ir a esse órgão e discutir com ele na mesa, pôr os números em prática. Mas penso também que temos que fazer o dever de casa, que seria o item 1 que eu coloquei, de fazermos um plano de ação. A prefeitura tem que fiscalizar, o povo tem que fazer a parte deles, né, querendo ou não querendo, e colocar em cima de lei, né, e discutir. Foi mostrado aqui pelo vereador Joel que temos casos críticos, graves, crônicos, que é o exemplo do meu bairro, da Vila Rubens, que já passaram por, no mínimo, uns 10 prefeitos, e ninguém teve um projeto de canalização desse córrego da Vila Rubens. E o povo da Vila Rubens que paga com isso. Qualquer chuva, não precisa ser enchente, que as águas retornam. Temos um grave problema lá, que é o problema da cota do rio, assim como a medicina. Evidentemente que hoje temos recursos de engenharia suficientes para a gente atacar esse ponto, mas esse é um projeto muito maior, que a gente entende, mas a gente vê também que precisa ser, às vezes, muitas coisas feitas a 2, 3 mãos. Povo, prefeitura, Copasa, Câmara de Vereadores e população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Alguém mais quer se manifestar? Boa tarde a todos.
Eu me chamo Nainha. Eu gostaria de saber da Copasa se tem algum projeto social envolvendo a sociedade em questão de todos os óleo, graxa, tudo que é jogado na rede, se tem algum projeto social para a sociedade de Itajubá falando sobre isso. A semana passada, não sei se você estava aqui na audiência, o superintendente nosso, ele explicou com relação a essas questões de projeto que a empresa tem, né? Isso é uma questão mais a nível de Belo Horizonte, que não chega para a gente aqui, que são um grupo específico que trata dessas questões, desses trabalhos. Mas eu posso depois pegar seu contato, fazer esse levantamento e te passar. Mas que existe trabalho da empresa nessa questão ambiental. Naim, só para atribuir também, a Copasa repassa ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência aqui em Itajubá também recursos também. São duas empresas que repassam, uma delas é a Copasa. Mais alguém? Por favor. Aqui no microfone. Eu não sabia que a gente tinha uma casa do povo, Chico. Que delícia de ver tanta política. Presidente, Chico, obrigado. Você também. A gente não pode perder a oportunidade ímpar de ser democrático. Democracia envolve todo esquema, né? Por exemplo, eu acho que a Vossa Excelência está na cabeça, como eu estou aqui embaixo. Que delícia a democracia. Que delícia a democracia. Eu quero ser consequente, mas agradecer a minha educação democrática. Falou? Estou aqui nessa casa porque eu tenho um subsídio de democracia democrática. Obrigado, presidente. Obrigado. Mais alguém? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes que se encontram aqui na casa. Meu nome é Fábio, atual representante da Associação dos Moradores do Residencial Nova Canaã. E também trago aqui a minha pessoa em particular, como cidadão morador de Itajubá. Em primeira oportunidade, eu quero mencionar um problema que há muitos anos acontece no bairro Nossa Senhora de Fátima, no encontro da rua Nelson Viana com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, que é a canalização fluvial. Ali, 5 minutos de chuva, seja ela pouco ou elevada, o transtorno ali é imenso. Várias e várias casas ficam sem condição de tráfego dos moradores. Tá? Eu queria que a Copasa desse essa atenção aí, porque já que agora houve uma manutenção na subida até a igreja. Ali foi feito o remanilhamento ali, ficou show de bola, muito legal o trabalho. Agora é preciso que continue ele na Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde recebe o maior número de água que vem de toda aquela montanha, acaba parando ali. E antigamente eu morava ali na Nelson Viana com a Nossa Senhora de Fátima, no cruzamento ali, e ali é uma das partes mais baixas. Então, 5 minutos de chuva ali e as minhas tias não tinham como nem sair de casa. São pessoas idosas e se há algum problema ali, seria muito grave, por não poder trafegar. E outra que a esquina ali tem o bueiro, aquele bueiro ali não sofre manutenção há muitos anos. Inclusive, foi eu e juntamente com o vizinho morador que fizemos a soldagem de ferro de 1 polegada. Ali não é uma boca de lobo atual.
feita com, acho que com a mínimo de decência. Ali é uma boca de lobo muito perigosa. Ficou muito tempo ali aberto aquilo ali, onde muitos idosos passam em trafego ali. Hoje ali tem um postinho. E só para finalizar aqui, lá no Nova Canaã, nós temos alguns esgotos abertos, que a gente vai tratar esse assunto logo mais. E na junção da rua Maria José Neta também e a doutor Adolfo Pereira Filho também tem uma manilha aberta lá, a ponto de uma criança cair lá dentro e ninguém vê. Tá? Oi? Pluvial ou esgoto? Ali eu acho que é esgoto. Tá? Ok. Esgoto. E também, voltando ao assunto que foi feito na reunião passada, representando todos os moradores que reclamam lá, é do ar que está acontecendo muito nas caixas d'água, e toda tarde falta água. Então, a gente nota, porque a gente usa, eu que moro mais na rua de baixo, a gente vai, conforme vai usando, tem que estar chegando a água, mas não, a gente vai usando, aí, determinado tempo, aí que essa água chega, então vem em primeiro o ar, toda tarde é assim. O pessoal tem reclamado muito sobre esse fato. Inclusive, foi mencionado, não sei se foi por vocês, que eu não estava presente, me desculpe se estiver errado, que eram furtados esses fios que iam por debaixo da terra, que fazia o tratamento da distribuição da água. Esse fato eu acho que não corresponde lá. Eu gostaria de saber com mais precisão se realmente esses fios são furtados todos os dias, porque todos os dias acontece esse problema. Eu queria uma solução. O pessoal lá está cobrando essa solução, juntamente da Copasa e dos órgãos responsáveis. E eu, como representante da associação, estamos abertos aos órgãos responsáveis para a gente estar elaborando juntamente com a comunidade para a gente chegar a uma melhor solução. Ok? Te responder aqui o seguinte, Fábio. Lá na Nelson Viana, com a Nossa Senhora de Fátima, é uma questão de rede pluvial, né? Aí é questão com a prefeitura. Aproveitar, vou estar passando isso aqui para eles no grupo nosso. Lá a Copasa só foi parceira com eles, então a gente fazer um convênio para arrumar material para eles, para estar fazendo as redes pluvial ali na Nossa Senhora de Fátima e na parte na medicina. Essa questão da falta d'água, uma outra moça lá do Canaã, ela citou isso aqui. Desde semana passada eu não recebi uma reclamação no sistema nosso lá. Eu até deixei meu contato para ela, fosse o caso ela entrar em contato comigo, para a gente tentar identificar o que realmente está acontecendo lá, até porque vocês não podem ser penalizados por uma coisa, vocês precisam dela o tempo todo lá, que a gente identifique o que está acontecendo lá, para dar uma solução mais rápida para vocês lá. Mais alguma manifestação? Só me passa depois direito o endereço lá, onde o buraco, se for para mim, da Maria José, lá certinho, para mim pedir para dar uma olhada lá. Mais alguma manifestação? Bom, eu vou passar a palavra para os vereadores para fazer as palavras aí finais e logo em seguida encerrar a audiência pública. Vereador Chico, vereador Pereira que está aqui do meu lado, e aí a gente vai aqui na sequência. Bem rápido, só para desejar a todos uma boa tarde. E aqui defender, né, o Onofre, o Eduardo. O Onofre a gente já conhece há um tempo, a gente sempre está em contato com ele, até mesmo antes de ser vereador. É uma pessoa que luta muito, que chega às demandas, a gente vê realmente a seriedade com que trata os assuntos relacionados à Copasa. Então, foi o que eu falei, hoje vocês seriam aqui realmente o alvo de tudo, né, devido à falta da Arsai aí, né? E fica mais uma vez registrada a nossa indignação com a ausência da Arsai e da Sindágua. Vereador Renato. Senhor presidente, eu também quero parabenizar e agradecer a presença do Onofre e do Eduardo aqui, representando a empresa Copasa. Isso demonstra o interesse e a boa vontade de vocês e, acima de tudo, a seriedade na condução dos trabalhos junto a essa empresa, na prestação desse serviço tão importante para a população, que é o saneamento básico. Então, muito obrigado. Mais uma vez, parabenizo a atuação de vocês hoje aqui, esclarecendo algumas dúvidas, não só de nós vereadores, mas também da população. E quero dizer que é um prazer
recebê-los aqui e deixo também as portas do gabinete abertas. Tenho certeza que é o mesmo para todos os vereadores aqui, em recebê-los aqui, numa possível parceria de identificação e solução de problemas. Mais uma vez, Onofre, muito obrigado. Muito obrigado e parabéns ao público presente hoje aqui também, nessa tão importante audiência. Senhor presidente, agradeço. Vereador Ricardo. Finalizar, eu realmente queria parabenizar o público presente, o pessoal do Rebojão, Nova Canaã, outros bairros presentes. É importante essa cobrança. E eu sempre digo que a população tem, sim, que fazer os seus apontamentos e as suas cobranças. Com isso, a gente consegue identificar melhor os problemas, as necessidades da população e discutir. Né? Parabenizar aqui o pessoal da Copasa também, que está aí sempre atento, ouvindo, aos vereadores presentes, e cobrar sempre do Poder Executivo essas soluções. Mas essas soluções elas devem vir com responsabilidade da concessionária, da Câmara, do Executivo e da população. Então, mais uma vez, parabéns e continue sempre cobrando, que nós estamos apenas caminhando, dando os primeiros passos nessa discussão mais ampla. Muito obrigado. Vereador Chico. Presidente, eu queria melhorar a minha sugestão, que como se trata de um movimento de prefeitos, que poderia ser feito uma reunião com o governador e não com a agência reguladora. A agência reguladora tem mostrado uma posição muito arrogante, porque ela não tem compromisso, não tem contrato com os municípios. Quem tem é a Copasa, e a Copasa está sempre presente. Então, essa posição arrogante da Arsai, ela certamente, talvez nem dê muita atenção para esse movimento se acontecer. Então, que esse movimento aconteça e que a reunião seja com o governador do Estado. Eu tenho certeza absoluta que ele vai querer ouvir a reivindicação de 235 municípios mineiros, tá certo? Então, com relação também à sugestão do plano de ação, eu acho importante que a gente defina aqui alguma coisa, que a Câmara possa participar disso. Como a gente não tem o 0800, a gente poderia ter um livro aqui de reclamação com relação à Copasa, que as pessoas pudessem, à medida que coloca essas residências que estão julgando esgoto ainda a céu aberto, que de alguma forma possa ser anotado, que essa casa possa ter conhecimento para participar desse processo. Porque senão fica aqui aquela ansiedade do Renan, que foi embora da última reunião sem ter a resposta que ele gostaria de ouvir. Certamente ele está indo embora hoje sem ter a resposta que ele gostaria de ouvir. Mas a casa participando, a gente pode aproximar essas questões aí, porque tem realmente casos que tem muito tempo que está sem essa conexão, né? A prefeitura poderia já ter usado a lei, que o vereador Renato aí lembrou bem, ia ter aplicado lá a multa, forçado o cara a fazer a conexão com a Copasa, mas por alguma razão, que a gente não sabe qual, isso não tem acontecido. Mas se a casa tiver conhecimento disso, a gente tem como interceder, para que isso aconteça. A gente pode até ajudar esse trabalho da Copasa aí, para que o município interceda no sentido de resolver esse problema. Senão, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter uma reunião aqui e vai estar faltando um percentual para completar o 100% do tratamento, porque vai continuar a gente jogando esgoto a céu aberto. E, para encerrar, tem uma questão que eu acho que é mais complexa, porque ela é muito antiga, que eu não sei, né, o que nasceu primeiro, né, se foi o ovo ou a galinha. Eu não sei se foi a Copasa que pegou carona na rede pluvial do município ou se foi o município que pegou carona na rede de esgoto da Copasa. Mas tem essas conexões de rede de esgoto com pluvial, que é mais difícil ser identificado, né? Onde é que está essa conexão? Então, esse é um problema também que demanda mais tempo, mais pesquisa, mas que precisa também ser resolvido. Porque aí acontece quando dá, às vezes, alguma pressão na rede de água pluvial, que é a responsabilidade da prefeitura, e aí sai esgoto na rua, ou vice-versa, né? Não, aí seria pluvial. Quando a rede de água pluvial está sob pressão, com muita água, muito volume de água, sai esgoto aí em alguns locais. Agora, onde é que está essa conexão da rede de esgoto da Copasa com a rede pluvial ou vice-versa? Esse é um trabalho também que demanda mais tempo, mas acho que é necessário que seja feito. Agradeço também a presença da Copasa, representando a Copasa, e do público presente. É importante para que a gente possa ouvi-los. Obrigado, presidente. Foi citado aqui na reunião que poderíamos solicitar a presença através de convocação, né?
da ARSAI para uma próxima reunião. Mas isso eu conversei com o Luiz Gonzaga, que é nosso técnico, nosso diretor legislativo, e não é possível fazer uma convocação, porque a gente só pode convocar entidades de Itajubá, por esta ser uma Câmara Municipal. Mas vamos reiterar o convite para a ARSAI, para estar aqui no município, vamos enviar estes questionamentos para eles, para que a gente obtenha as respostas. Nós temos aqui os instrumentos de indicação e requerimento que podemos fazer ao Poder Executivo, então vamos usar dessas ferramentas também para questionar o Executivo sobre o cumprimento desta lei municipal. Vamos usar a indicação para indicar um melhor relacionamento com a Copasa, para que efetivamente se descubra essas situações e que tanto Prefeitura quanto Copasa tomem as devidas providências para que o nosso esgoto seja 100% ligado e tratado, né? Então, todos esses questionamentos serão feitos pela Comissão de Obras e depois a gente divulga para a população os resultados. Tá bem? Agradeço. Presidente, só antes de concluir, uma sugestão que não seja mais enviada nenhuma comunicação à ARSAI, seja mandado agora o convite, dizendo que ela faltou aqui hoje, para o secretário de Estado que comanda a ARSAI. O secretário de Estado também não responder satisfatoriamente a esse ofício, que seja mandado um ofício dessa casa para o governador de Estado, dizendo esses problemas. Certamente, à medida que vai subindo essa reclamação, sim, a ARSAI vai comparecer aqui. A gente manda para o secretário com cópia já para o governador. Já faz uma correspondência só, uma só, né? Agradeço muito a presença aqui dos membros da Copasa, Onofre, Eduardo, que são sempre muito atenciosos aos nossos convites. Agradeço a presença dos nobres vereadores, colegas aqui da casa, e de toda a população de Itajubá. É uma pena não ter muitas pessoas aqui, é melhor ter, mas essa questão também do horário às vezes atrapalha um pouco. Mas quero encerrar a audiência dizendo que esse tema é muito relevante, a gente se preocupa com ele, porque isso afeta diretamente a população de Itajubá. E nós estamos aqui para tentar resolver da forma possível e mais eficiente esses problemas que afetam a população de Itajubá. Tá bem? Muito obrigado, agradeço a todos e está encerrada a audiência pública. Obrigado.